Satisfações, todas e a todos. O assunto da nossa aula de hoje sobre o declínio do poder das oligarquias. Compartilho com vocês ali o PowerPoint. A gente já ir seguindo o roteiro. Bom, a partir de 1914, com a sucessão do presidente Hermes da Fonseca, e a eleição de Venceslau Braz, começa-se a perceber o declínio das oligarquias. E nessa aula nós vamos tratar aí do porquê do declínio das oligarquias, de 1914 a 1930. Ora, as próprias imperfeições do domínio oligárquico, elas se fizeram estruturantes nesse processo da seguinte forma. Primeiro, a insatisfação daquelas oligarquias que não estavam dentro, né, da política dos governadores, o grande acordo da política dos governadores. Segundo, que dentro do próprio acordo, do próprio esquema montado a partir do governo Santos Sala, ela era capaz, essa estrutura era capaz de criar crises internas dentro do próprio acordo. Como? Na medida em que uma oligarquia ou outra, São Paulo ou Minas Gerais, ficava insatisfeita com os rumos dados às relações políticas com as diversas outras oligarquias. Além do que, você tem, por exemplo, oligarquias como a oligarquia gaúcha, que já dava sinais de que, primeiro, insatisfeita por ficar em segundo plano nesse processo de poder político. Segundo, ela já começava a reunir quadros de políticos de proeminência, né, nas relações políticas do Estado, especialmente em cargos públicos de relevância, como ministro de Estado. Né? Mas o que mais vai nos chamar a atenção para o declínio desse poder das oligarquias, justamente são as transformações sociais e econômicas que o Brasil passa aí após mais especificamente após a Primeira Guerra Mundial, ou durante o período da Primeira Guerra Mundial, doravante. Né? Esse é o advento da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, que tem desdobramentos, né, que influenciarão, né, ou que vai permear em todas as relações políticas, econômicas e sociais do mundo. O Brasil não está fora disso. Embora o Brasil não tenha participado diretamente da Primeira Guerra Mundial, o Brasil sentiu muitos dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, notadamente pela dependência econômica que nós tínhamos da Europa, especialmente da Inglaterra, e essa Europa entra numa convulsão bélica, né, de proporções épicas, até então não vistas. Com isso, o Brasil
não podendo exportar e não podendo importar, ele vai ser afetado diretamente pelo processo, pelo advento da Primeira Guerra Mundial. Lembrando a vocês aí que, em 1914, foi eleito, né? Falo sobre os presidentes do período, do declínio da oligarquia, foi eleito Venceslau Braz, né? Que vai enfrentar a falta de equipamentos, a falta de máquinas, né, vindas da Europa, já que a Europa, especialmente a Inglaterra, estão dentro de um grande conflito. Então, isso vai afetar a nossa indústria que começa, né? Nossa indústria que está, não diria em franco desenvolvimento, porque não há uma política de desenvolvimento industrial no Brasil, mas é uma indústria que depende de maquinaria e de equipamentos da Europa. Vai enfrentar essa dificuldade. Após 1918, Delfim Moreira é eleito, né? Eleito, é eleito o paulista, ex-presidente da República, Rodrigues Alves. Algumas informações dizem que ele foi vítima logo antes, após a eleição da gripe espanhola. Então, assume o vice-presidente Delfim Moreira e se compromete a realizar eleições imediatamente. E mineiros e paulistas, num acordo, resolvem lançar a candidatura de Epitácio Pessoa, paraibano. E Epitácio Pessoa vence as eleições e vai governar no período de 19 a 22. Em 22, Arthur Bernardes, mineiro, é eleito, 22 a 26, e Washington Luiz, eleito de 26 a 30. É o último presidente aí da chamada oligarquia agrária, já que ele vai ser deposto, no finalzinho de 1930, o seu sucessor eleito, naquela ocasião, não vai assumir, outro paulista, Júlio Prestes, por causa do advento do golpe de 1930. Bom, então, falar dessas transformações sociais e econômicas é dizer que, primeiro, essa expansão, essas transformações econômicas e sociais são frutos de quê? De uma expansão demográfica, né? Você tem poucas cidades no Brasil com mais de 100 mil habitantes, e agora você começa a ter mais cidades com mais de 100 mil habitantes, propiciada justamente essa expansão pela grande chegada de imigrantes europeus, especialmente italianos, alemães. Essa imigração, especialmente para as regiões sudeste e sul do país, trazem consigo uma bagagem, né, de conhecimento técnico, ou seja, e não vão tal como na imigração no final do século XIX, nos meados do século XIX. Não é uma imigração que vai para o campo, é uma imigração que, né, vai se direcionar para as cidades, especialmente para a cidade de São Paulo, que agora, né, surge com um crescimento econômico forte devido aos capitais do café, que são revertidos em uma produção industrial. Então, trabalhadores, operários vão para as cidades de São Paulo, para a região sudeste, para o Rio de Janeiro também, mas mais para a cidade de São Paulo. E esses imigrantes que trouxeram algum capital para investimento também vão investir, especialmente naquilo que vai gerar lucro, especialmente as casas bancárias,
a indústria, nascente indústria de produtos alimentícios, os transportes, nos serviços públicos. Então, as cidades crescem, você tem aí por volta de 1920, São Paulo já com 600 mil habitantes. Posteriormente, São Paulo tem um boom de crescimento e se torna a maior cidade, a partir da segunda metade do século XX, a maior cidade do Brasil. E ali no seu entorno, então, crescem as cidades. Com isso, o desenvolvimento industrial, fundamental para essas transformações econômicas e sociais. Né? No primeiro momento, nós já temos aí no Rio de Janeiro uma classe industrial, por causa da presença sede do governo federal, né, do governo republicano, em declínio, especialmente com o encilhamento do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, e a ascensão de uma classe industrial no estado de São Paulo, já que o estado de São Paulo começa já no início do século XX, a aparecer como o principal produtor de café e, portanto, com maior ganho de capital, e esse ganho de capital, ora, era investido, em indústrias, especialmente indústria de tecido, o que nós chamamos a produção de bens de consumo não duráveis, bens de consumo não duráveis, tecidos, né? Indústria alimentícia, porque o Brasil tinha uma dependência da indústria de base, a indústria de ferramentas, a indústria de equipamentos. Da Inglaterra, nós não tínhamos uma indústria pesada para se viver no Brasil. Então, foi investido justamente nessas indústrias de produção de bens de consumo não duráveis. Por isso, você começa a formar, né, fora da oligarquia agrária detentora do poder, uma burguesia industrial. Então, surge aí em São Paulo, no Rio, né, nas principais capitais, principais centros produtores, uma burguesia industrial. É isso? E, ora, investe os capitais oriundos da cafeicultura, ora, investimentos oriundos de imigrantes enriquecidos. É o caso aí que nós falamos, Martinelli, de Matarazzo, né, dos King. Então, são famílias que vão investir no processo industrial. Bom, e essa nova burguesia industrial, naturalmente, ela não se confronta com as oligarquias agrárias, no sentido de que até muitos dessas, né, pertencentes a essa burguesia industrial, tinham suas relações também nos cafezais, né, na produção do café. Então, ela jamais se opôs a essa oligarquia, mas, afinal de contas, com o declínio dessa oligarquia agrária, naturalmente, essa burguesia industrial vai se apresentar, né, no cenário político como, nós diríamos aí, como aquela que vai ser herdeira do poder político. Né? Então, ainda dentro dessas transformações, com a indústria, o advento do operariado. Então, surge o operariado no Brasil enquanto classe social. Né? A sua origem está justamente na migração europeia do século XIX, final do século XIX. Né? Esses operários vivem péssimas condições de trabalho e de salário, são extremamente explorados por esses senhores, né, por essa burguesia industrial, por esses industriais, né, numa exploração indiscriminada do trabalho das mulheres e crianças, tal qual lá no início da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, início do século XIX. Né? Não existe no Brasil uma legislação trabalhista, então,
padece da ausência de uma legislação trabalhista de amparo, né, ao trabalho, ou que normalizasse e normatizasse as relações de trabalho. Mas, no entanto, esses mesmos operários começam a se organizarem em associações de ajuda mútua, né, para se sustentarem, para darem a eles alguma forma de amparo enquanto classe social. Bom, mas a partir aí do início do século XX, começa uma organização sindical, especialmente impulsionada por uma rica imprensa operária, muitos jornais operários, né? Então, ali reivindicavam, né? Publicavam suas reivindicações. Então, essa organização sindical, mesmo que o Estado, o tempo todo, perseguindo e reprimindo as suas representações, e proibindo, muitas vezes, a organização desses sindicatos, eles se organizaram, às vezes, muitas das vezes, clandestinamente. Né? Notadamente, essa organização sindical ela tem como liderança os anarquistas, né? Advindos especialmente de trabalhadores imigrantes italianos e espanhóis, mas há uma dicotomia nessa relação do anarquismo e do sindicalismo. O anarquismo é uma ideologia que prega a não obediência, né, a não submissão do indivíduo por sob outro indivíduo, né, e mesmo a própria organização do Estado. Né? Eles defendem o fim do Estado enquanto instituição organizacional da sociedade. Ora, organizar-se sindicalmente num grupo de pressão que são os sindicatos, não tem muito de anarquismo, já que há todo um processo de organização e assim por diante. Então, o anarquismo vai perdendo espaço justamente para o socialismo e o comunismo. Né? Mas, mesmo sobre essa orientação anarquista, nós tivemos aí, na história do Brasil, a primeira greve geral, a grande greve geral da história, foi em 1917, onde aí trabalhadores das indústrias, né, trabalhadores urbanos, servidores públicos do comércio, servidores do comércio, servidores públicos do Estado, e até mesmo os trabalhadores rurais, especialmente da região de Ribeirão Preto, né, fizeram a maior greve da história do Brasil, considerada até hoje. Né? E, mesmo reprimido, né, violentamente pelo Estado, essa greve foi uma greve que surtiu algum efeito. Né? Primeiro, na própria organização dos trabalhadores, e, como consequência, em 1922, a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, o PCB, né? A história do PCB é interessante porque o Partido Comunista Brasileiro é o primeiro partido operário, né, fora dos quadros das oligarquias regionais, dos partidos republicanos. Né? Então, daí já começa a sua originalidade. Embora tenha fundado em 1922, foi tornado ilegal também no mesmo ano, logo depois, até 1927, quando eles começam. Jamais saíram, né, em termos da atualidade, jamais deixaram de estar organizados. Isso devido a essa fundação do Partido Comunista, o impacto da Revolução Russa de 1917, que é a revolução que levou o operariado ao poder na primeira nação socialista da história. E foi possível também por causa do surgimento de grandes unidades industriais, né? Grandes indústrias. Eu destaco para você, interessante, por exemplo, a indústria chamada Fábrica Estrela. Né? Ela era lá no interior do Nordeste, lá no interior do estado de Alagoas,
seu dono era o chamado Coronel Belmiro Gouveia, né? Ele tinha uma fábrica de tecidos, a princípio, depois de outras manufaturas, né? Com cerca de 2.500 funcionários. Ele mesmo mandou construir uma represa, né, uma hidrelétrica para a produção de energia, então ele tinha a própria energia. E, com isso, mesmo mantendo, né, todo um clientelismo sobre os seus operários, mas ele tinha uma política diferenciada. Primeiro passou a produzir política econômica, primeiro passou a produzir sobre a organização tecnicista lá de Taylorismo, né? E mantinha uma influência muito grande sobre os seus operários, uma vila de operários, onde ele oferecia escolas, né? Educação física, esporte, certo? Um regime disciplinado, e assim por diante. Com isso, ele tinha uma melhor produção, porque seus trabalhadores eram um pouco mais satisfeitos, né? Embora alienados, naturalmente, mas viviam em condições melhores do que o operariado Brasil afora. Mas o coronel Belmiro Gouveia foi assassinado a tiros, né? Porque ele denunciava o tempo todo essa dependência econômica do Brasil e sofria pressão de empresas inglesas, especialmente, no mesmo ramo de produção, né? E não tinha o amparo do governo brasileiro, né? Até ser assassinado e a empresa fechou. Não é a mesma Parque Estrela que a gente fala hoje de brinquedo, né, gente? Bom, então, essa organização sindical cresce no Brasil a ponto de terem, né, terem nas eleições aí, posteriores a 1925, eleição de representante legislativo, o chamado, mesmo em clandestinidade, né, do Bloco Operário e Camponês, né, quando lançaram, inclusive, em 1930, o operário Minervino de Oliveira para candidato, né, para as eleições presidenciais de 1930. Eu fico por aqui e um abraço para todas e para todos.